Oi, 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 minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de parto cesáreo pelo SUS. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Então, gente, como eu tinha falado para vocês no meu último vídeo de como eu descobri a minha segunda gravidez, fiz 3 ultrassons. Primeira ultrassom deu o resultado para que o neném viesse a nascer dia 7 de agosto. Na segunda ultrassom deu 28 de julho e na terceira ultrassom deu 27 de julho. 26, 25 de julho, mais ou menos, aqui na minha cidade, ainda tá em festa junina. Então, eu tava grávida do meu segundo filho e a gente foi pra festividades que tem juninas aqui. Indo lá, vi a minha prima, aqui tá a enfermagem. Chegou, falou comigo, tudo mais, a gente se cumprimentou e pegou na minha barriga. Daí, ela pegou e fez um negócio lá na minha barriga, deu uma mexidinha lá, que eu não sei falar pra vocês como que isso nem ia nascer, certo? Quando foi dias depois que aconteceu, que ela mexeu na minha barriga, né, fez esse movimentozinho, eu comecei a sentir, não, desde o dia que ela fez isso, na verdade, comecei a sentir dor, não assim, dor de contração, era só incômodos mesmo nas minhas costelas. Como eu já havia sentido, eu também ignorei. Dia 5 de agosto, aniversário da minha mãe. No dia 5 de agosto eu comecei a sentir leves dores, mas como eu imaginei que fosse contrações de treinamento, eu também ignorei. Que as dores ela vinha passava, mas não era frequente. 2 dias depois, a verdade, no dia seguinte, eu comecei a sentir dor pela manhã. Como eu já tinha falado para vocês que no dia anterior eu já estava sentindo dor, dia 6, pela manhã, por volta de umas 6h40, mais ou menos isso da manhã, comecei a sentir dores leves, né, pro meu marido. Falei pra ele, olha, eu tô sentindo dor no pé da barriga, mas não é essas coisas demais. E tudo bem, ele foi trabalhar, a gente levantou 7h30 da manhã, eu fiz o café, a gente tomou junto, deu o café do neném e ele foi trabalhar. Filho mais velho, que ainda tinha 2 aninhos ainda, 2 anos e alguma coisa. Ele tinha ido pra casa da minha mãe, eu tava aqui em casa só que eu não tava me sentindo bem, né? Eu tava sentindo dores, aí começou a dorzinha de cólica aqui na frente aumentar, a dorzinha nas costas começou a aparecer. As maravilhosas dores nas costas. E eu mandei mensagem pra ele que as dores estavam ficando mais fortes. Eu falava pra mamãe que eu tava sentindo dor, mas não era muito. Ela vinha aqui, digamos que de 15 em 15, de 10 em 10 minutos aqui na janela da minha casa. Falei que não tava sentindo muita dor, mas eu sempre tava me comunicando com o Rodrigo, né? Eu falava pra ele o que eu tava sentindo, o que eu não tava sentindo. Tudo bem, tá de umas 9h30, 10 horas, ela falou, olha, eu vou fazer o almoço aqui pra vocês almoçam aqui em casa, que eu não tava realmente com condições nenhuma de fazer comida. Certo. Aí eu fiquei deitada, o que eu fiz? Eu só apenas varri a casa, arrumei a casa, levei umas coisinhas sujas que tinha na pia e pronto, e fiquei deitada, porque eu não aguentava ficar em pé. E as dores começaram a aumentar. Quando foi por volta de umas 10h30, eu tomei meu primeiro banho, que tava bem gelada a água, por sinal, gelada mesmo. E nas minhas costas tava muito bom. Eu fiquei lá debaixo do chuveiro, acho que uma meia hora, 40 minutos. Só as costas, né? Essa partezinha aqui da lombar. De umas 11h30 da manhã, ele veio pra casa às 10h30. 11h30 da manhã as dores começaram a aumentar. Quando foi por volta de meio-dia, mais ou menos isso, a gente tava almoçando. Eu não consegui comer nada. Não consegui comer nada. O pouquinho que eu comi, coloquei tudo pra fora. Meio-dia e meia, 1h, se eu não me engano, 1h da tarde, certinho. Eu falei pra mamãe, olha, eu não tô aguentando mais, a gente tem que ir no hospital. Quando eu chego no hospital, começa a sair não era sangue, era cozinha de borra de café.
Antes disso, do meu filho, eu estava pesquisando os dois tipos de parto, tanto cesáreo como normal. Como eu já tinha tido normal e não tinha um cesáreo, eu achei melhor pesquisar como seria um cesáreo, né? E o parto é incrivelmente lindo também. Tão lindo quanto o natural, um parto normal. Comecei a pesquisar também, como se eu já soubesse, estivesse sentindo que meu parto ia ser cesáreo, né? Como se eu já tivesse me preparando para ter um cesáreo. Porque eu falava pro Rodrigo, a minha mãe queria que eu fizesse cesáreo, porque no primeiro filho eu senti muita dor, né? Como era o primeiro filho, eu não sabia como funcionava nada, ninguém me falou nada. Muita dor, e ela viu que, tipo, eu tava sofrendo um pouco, né? Que eu achei rápido, bem rápido. Para do Miguel, ela queria que eu fizesse cesáreo, justamente para não ter tanto sofrimento, né? Mas eu preferi o parto normal. Ela queria que eu tivesse um parto cesáreo para ser melhor para mim, que não ia ter sofrimento, não ia ter dor, nada. Mas aí eu imaginei assim, não vai ter dor na hora, não vai ser aquela dor, mas depois vai sim ter dor. Um corte, são 7 camadas, imaginei que poderia ser pior a dor, né? Tudo bem, então. Eu falava pra ele assim que eu não queria ter um cesáreo porque eu tinha medo. Tinha aquilo na minha cabeça, né? Que eu tinha medo de que quando fosse na hora da cirurgia eu não resistir. Aí era tipo uma vida trocada pela outra. Dava a minha vida pra salvar a vida do meu filho. A gente foi pro hospital aqui da minha cidade municipal 1 hora da tarde. Chegamos lá, tava saindo essa manchazinha, como eu falei pra vocês, na corzinha de borra de café. O médico não achou normal. Antes de eu entrar para fazer o exame de toque, primeiro mediram minha pressão. Começou por aí, minha pressão estava 14/9. Eles disseram que estava alta. Rapidamente, eles me deram um comprimido amarelinho, pequenininho, para me tomar. Eu tomei e a pressão não baixou de jeito nenhum. Então, automaticamente, eu já fui mandada para Parnaíba. Com urgência, urgência mesmo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava passando muito mal, vomitava, a dor de cabeça começou, e aí vinha a dor de cabeça, e a dor do parto, dor nas costas, entendeu? E era vômito por cima de vômito, quase perto. Aí eu peguei a fichinha que tava com a mamãe e fui ler. Aí lá tava lá a descrição do médico, encaminhando com urgência para uma ala, de preferência ao atendimento, e tava indicando uma cesárea com urgência. Aí eu fui lá embaixo, pré-eclâmpsia. Até então eu não sabia o que era pré-eclâmpsia. Eu já tinha visto nos partos cesáreos e que as mulheres tinham adquirido pré-eclâmpsia e o estado se agravou para eclâmpsia, que elas deram convulsão. Fui ser chamada para o acompanhamento da pressão, os batimentos do neném e o exame do toque, que, minha gente, é um horror. Entrei na salinha, lá minha pressão já estava 15/9, né? Aí elas perguntaram se me deram algum remedinho, algum comprimido, eu falei que sim. Aí eu expliquei como que era o remédio, elas me perguntando e eu ia respondendo, certo? Aí eu fiquei com uma faixa, uma pulseirinha que eles colocam, vermelha. Aí pra lá eu já tava com 3 centímetros de dilatação, sendo que lá no hospital daqui da minha cidade eu não tava com nenhum centímetro. E se eu tinha algum centímetro, eles não me falaram nada. Lá eu já tava com 3 centímetros. Aí pra ser internada você tem que estar no mínimo com 3 centímetros. E eu já estava com uns 3 centímetros de dilatação. Quando eu chego lá no leito, me falaram que não tinha leito pra mim, que ia ter que ser encaminhada pra Santa Casa. A senhorinha que foi a que pegou minha ficha, preencheu minha ficha, falou comigo, conversou comigo e falou: não se preocupe, relaxe. E ela não me deixou ficar nervosa de jeito nenhum. Eu tipo que me sentia acolhida, ficava, como é que eu posso dizer? É como se ela me desse o colo dela e fosse aconchegante, entendeu? Ela me acompanhava todo o tempo, não saía de perto. Eu tava no hospital, não tinha leito, e ela falou: você não vai sair daqui pra nenhum lugar, vai dar certo. Sendo que nisso, quando eu cheguei lá, já tinha uma mãezinha com um bebezinho numa maca lá no corredor, porque não tinha espaço, não tinha vaga para leito.
Tudo bem, eu fui encaminhada para a enfermaria do outro lado do quarteirão do hospital. A gente foi, eu tomei mais outro banho, água super quentinha, maravilhosa. Fui super bem atendida desde o horário do momento que eu entrei até o momento de eu sair, super bem atendida. Só que lá era atendimento só por enfermeira e técnica. A enfermeira chegou e me fez umas perguntas, eu respondi, elas olharam assim uma pra cara da outra e saíram. Me responderam nada. Aí depois ela voltou e falou: olha, mãezinha, infelizmente você não pode ficar aqui. Porque aqui só ficam as mãezinhas que vão ter neném, que não tem nenhum dos sintomas que eu lhe perguntei. Aí ela foi e falou pra mim que eu tinha pré-eclâmpsia. Eu voltei lá da enfermaria, do outro lado do quarteirão. Ela, essa mesma enfermeira, tinha um leito lá, um leito já desocupado, que é onde fica as mamãezinhas que estão pra ter neném. Aí a mulher lá, uma enfermeira, falou: não, ele já tá. Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele já tá ocupado, que é da mãezinha que tá lá no corredor. A gente ainda não conseguiu a documentação dela. Aí ela foi e falou: não, mas essa daqui, ela tem preferência porque ela tá pra ter neném. Lá ela já teve neném. Aí tudo bem, já foi feita a minha ficha rapidamente e eu já fui pra sala. Quando eu chego lá, é um monte, digamos assim, né? Um monte. Era enfermeiro, obstetra, médico, todo tipo que você possa imaginar. Eles estavam lá, rapidamente me aplicaram um soro, ouviram os meus batimentos, mediram a minha pressão e a minha pressão já estava 16/10. Depois que eles colocaram a sonda em mim, as dores ficaram horríveis. As dores com a sonda eram horríveis. É como se o teu osso estivesse partindo, quebrando, e tu nem sei como é que é essa dor, sabe? A dor no pé da barriga e o osso aqui da lombar, como se ele estivesse abrindo, partindo, não sei explicar pra vocês. Eles voltaram lá pra medir minha pressão, estava 17/10. De 10 centímetros foram os médicos, 3 médicos, se eu não me engano, estavam lá. Aí um deles falou assim: olha, seu colo do útero ainda tá muito grosso, sua barriga tá muito lá em cima, pena que você não pode caminhar igual as outras. Aí ele disse: eu vou estourar a sua bolsa e vamos ver. Isso tudo, a minha bolsa ainda não tinha estourado. Tudo bem, ele foi, estourou minha bolsa. Aí ele falou: olha, o mínimo que eu posso esperar é 2 horas. Se o seu colo do útero não afinar e a sua barriga não descer, a gente vai ter que fazer um cesárea. Eu olhei pra minha mãe e falei assim: mãe. Aí ela foi e falou, passando a mão na minha cabeça, já com os olhos cheios de água: se for pra salvar a sua vida e a do seu bebê, vai ter que fazer cesárea. Pra sala de cirurgias e sala de cirurgia andando nos corredores lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês entenderem. Quando eu cheguei no hospital, que eu entrei na sala pra fazer a triagem, medir pressão, olhar os centímetros de quanto eu já tava, ver a corzinha do sangue, estava tudo bem, do neném já tava pra vir, e os outros demais. Tinha uma mãezinha que antes de eu entrar, ela tava saindo, que a pulseirinha dela também era vermelha, e a barriguinha dela muito pequena. Ela falou que começou a sentir dor, muita dor no pé da barriga, e não tava nem com 9 meses, ela tava apenas com 5, de 4 meses para 5. Tudo bem. Quando eu vou ser levada lá na maca, né? Pelos corredores lá, para ir para a sala de cirurgia, ela tava lá, os enfermeiros estavam jogando um lençol por cima dela. A minha mãe viu essa situação, gente, e ela começou a chorar. Começou a chorar demais, imaginando se eu morresse lá naquele hospital, como que ela ia falar pra minha avó, porque minha avó não tava aqui, minha avó tava pro interior. Me deram logo anestesia, porque me prepararam primeiro, né? E depois me deram anestesia. Nossa, aquilo ali foi tão bom, aliviou muito, eu não senti dor nenhuma. Era muito bom, depois que eles fizeram isso. Aí, quando eles começaram, eu sentia só uma pressão, eu não sentia dor, eu sentia pressão, né?
Quando eles começaram a cortar tudo mais, que tiraram o neném, eu não ouvi o meu filho chorar, não ouvi de jeito nenhum. Aí eu aqui, ele já nasceu, mas ninguém me respondia. Aí chegou uma moça e começou a falar comigo, né? Ela começou a falar comigo, eu respondia tudo mais, aí de repente do nada me deu um sono. Um sono, eu não sei como dizer pra vocês, pesava. Eu não sentia nada, mas eu sentia tipo que um frio nas pernas, subindo assim nas pernas, né? Tudo bem, aí eu olhei pra mamãe e falei assim, nasceu? Aí ela chorando, gente, chorando mesmo, assim. Aí eu olhei pros meus batimentos lá, tava de 97, 98, eles começaram a cair de 88, 87, aí começava a cair. E a minha pressão, que eu lembro que eu olhei, a pressão 20/19. Para uma sala, continuaram medindo meus batimentos e a minha pressão. Então, isso quer dizer que tinha ocorrido tudo certo, né? Tudo bem. Antes de eu ir para essa sala, chegou se eu não me engano, era pediatra. Chegou a pediatra e falou para mim, olha, seu filho nasceu com um probleminha. Assim, nossa, o que será que aconteceu com meu filho, não sei o que. E comecei a pensar mesmo de besteira. Falou que ele tinha nascido com um lábio leporino. Não era nada demais, que com a idadezinha certa, então até com um mês mesmo de idade, dava pra corrigir. Aí eu perguntei, lábio leporino, eu não sabia o nome científico, né? Eu dei uma respirada assim, boa. E quando eu fui pra essa sala, que eu falei pra vocês que esperam a anestesia passar, veio uma psicóloga falar comigo, a moça lá, a enfermeira me mostrou meu neném, eu fiquei com ele um pouquinho no meu colo e tudo mais. Aí ela foi, antes disso a mamãe ainda não tinha entrado, porque ela falou que o Miguel nasceu, que ela ficou emocionada e tudo mais, depois de tudo que eu passei, né, no hospital. Que ela se emocionou, ela disse que estava dando um brancão, ela disse que estava tomando café. Aí a enfermeira ela foi e falou, seu neném é lindo, é a coisa mais linda do mundo. Aí eu fui ver ele, aí ela olhou assim pra mim tão apreensiva, com assim, eu acho que com medo de eu rejeitar meu filho. É claro que eu não ia rejeitar meu filho nasceu de mim. Tava esperando por ele. Não foi programado, mas Deus quis me dar ele. Eu não ia rejeitar meu filho. Ela botou ele no meu colo. Ele não deu a primeira mamada, porque eu não tinha nenhum exame de sangue. Até porque aqui na minha cidade o hospital no tempo não estava, devido os gestores da cidade anteriores estavam funcionando, questão de exame, não estava funcionando e eu não estava com condições de fazer um exame de sangue. Na verdade, os exames completos que a enfermeira pedia, do acompanhamento gestacional, ela pedia, não estava com dinheiro para fazer, não estava com condições, porque meu marido trabalhava de manhã, de tarde e à noite e não era, digamos, muito suficiente, porque a gente tinha uma criança pequena que usava fralda, precisava das coisas e tinha as coisas do nosso segundo filho para comprar, algumas coisas, né? Então a gente não teve assim tantas condições. Então passou batido que eu não fiz. Outra enfermeira lá e já colheu meu sangue. Pela minha urina lá que foi lá na sonda ainda, eles fizeram também outros exames e graças a Deus deu tudo ok. Não deu nada, não deu colesterol, não deu diabetes, não deu nada. O único problema que eu tive mesmo foi só da pressão alta. O leito que ficam as mulheres que têm neném, e lá já tinha duas, se eu não me engano eram duas com cesárea. E depois que eu fui para essa sala, eu passei mais de 12 horas sem comer, morrendo de fome e de sede, passei mais de 12 horas sem comer e sem beber. Vendo meu filho chorar, não podia dar mamar. Ele tinha que comer, como é recém-nascido, ele tinha que comer de 2 em 2 horas. A enfermeirazinha que ficava responsável por dar mamar para ele, o leitezinho na seringa, parecia de 3 em 3 horas, digamos assim. Ele mamou meia-noite, o leitezinho que é dado lá pelo hospital, o leitezinho meia-noite, ela foi aparecer 4 horas da manhã. Sendo que ele chorava muito, ele só queria mamarzinho. Eu ficava com muita dó, eu falava assim, mãe, vai chamar alguém, vai atrás de alguém, porque ele tá com fome, eu não posso dar. Atrás de alguém foi na hora que ela ia saindo, aí chegou o pediatra chefe deles lá.
Aí ele tá chorando, o que que ele tem? Ele olhou, ele disse, ele tá com fome, o que que aconteceu? Aí a gente foi, explicou tudo mais, ele foi e falou que não tinham dado a minha ficha, que a ficha era do neném, e tava lá, que ele tinha que mamar de 2 em 2 horas. Aí ele foi chamar a atenção da moça lá. Aí ela veio, deu mamazinho pra ele às 4 da manhã. Às 6 horas da manhã ele foi mamou de novo, 8 horas da manhã de novo. Aí foi quando, acho que umas 10 horas da manhã, ou foi 10 e meia, aproximadamente isso, meus exames chegaram e deu tudo ok, que eu podia dar mamar. Todo o tempo com acompanhamento com a nutricionista e a pediatra. E o obstetra ia lá também para me olhar. Falou que estava tudo ok com a minha cirurgia, se eu estava me sentindo bem, eu disse que sim. Só que eu não tinha assim, tanta vontade de comer, né? Não tava assim mais com tanta vontade de comer. A enfermeira veio e era de 1 em 1 hora, se eu não me engano, ela estava medindo minha pressão. Tinha normalizado, graças a Deus normalizou. Mas aí da última vez que ela veio para medir minha pressão, que eu lembro, ela falou, olha, tá 14/9, tá alta sua pressão, você tá se alimentando direitinho? Eu disse que sim, só que na verdade eu não tava comendo muito bem porque eu não tava com fome, não tava sentindo fome. Aí ela foi e me mandou um suquinho, eu tomei, tudo bem. Nisso, nessa situação toda que eu não contei pra vocês, a senhorinha lá, toda vez que era dia de o horário de a triagem, tanto minha como a do neném, ela tava lá. Ela pegava o neném, que ele chorava muito, ele tinha muita dorzinha de cólica. Ela ia, pegava ele e tudo mais. Que eu dormi, quando eu acordei, o neném tava chorando muito. Aí tinha uma senhorinha lá pegando nele. Eu aqui olhei aqui, ué, minha mãe não tá aqui. O que que aconteceu, gente? Eu tenho que contar pra vocês que faz parte do meu relato, né? O que aconteceu? Aqui em casa, todo mundo pegou conjuntivite, que é uma época do ano que as flores aqui na cidade, elas soltam os pólen dela e causam alergia nos nossos olhos. Todo mundo pegou. Eu peguei, meu esposo pegou, meu filho pegou, minha avó pegou e por último, pegou mais. A gente, não sei como que apareceu nela, né? Aí tudo bem. Tinha uma mulher lá pegando no neném e eu aqui, ué, cadê minha mãe? Aí ela foi e falou, olha, você é filha da Márcia? Esse é o nome da mãe aqui. Sim. Ela foi e me explicou, olha, ela mandou eu vir aqui olhar o neném porque ela ouviu o neném chorando e o médico não deixou ela vir, voltar pra cá. Eu aqui, ué, por quê? Aí ela foi e falou, a sua mãe tava com conjuntivite. E que tava com conjuntivite, aí depois ela entrou, ela voltou, de tanto ela chorar, ela tava com os olhos vermelhos, irritada, e ela dizia que tava coçando, e depois começava a arder. E o médico não deixou porque devido ter muito bebezinho recém-nascido lá, e é muito prejudicial para a visão deles, né? Alguns, se pegarem, podem ficar com sequelas. Aí não deixaram ela entrar por conta disso. Aí ela foi e me falou, a senhorinha, olha, mas ela disse que não era para você se preocupar, que eu vou ficar aqui com você enquanto seu esposo chega aqui. Hã? O Rodrigo vai vir pra cá, mas como assim? Aí depois ela foi e me ligou, eu tava com meu celular, ainda bem, né, gente? Ela foi e me ligou e falou que o Rodrigo tava vindo pra cá trocar de lugar com ela, porque ela tava com conjuntivite e não deixaram ela entrar, ela não podia ficar. Depois que ele apareceu, que ele veio lá e ficou comigo e tudo mais, outros pais também começaram a vir, porque lá não tinha problema algum. O marido acompanha a esposa, o marido tá na hora do parto junto com a esposa. Não tinha problema algum ele ficar na sala das mamães com os bebês recém-nascidos com sua esposa. Sendo que aqui na minha cidade, um filho, se você adoece, você é mãe de um filho homem, não pode ficar junto com você. Ou você encontra alguém ou você fica só. Depois que ele apareceu, aí veio outras pessoas, outros papais que vieram ficar com as suas esposas, né? Eu passei no hospital, eu ainda adquiri um pouco da conjuntivite, só que como eu tava tomando remédio anti-inflamatório, não fui pra frente, né, gente? Com certeza, não foi pra frente. Eu sei que com 2 dias eu peguei alta, a pressão estava normal, estava 12/8, que eles chamam de normal, e a gente foi para casa. E a doutora pediatra, a pediatra passou
o nome do médico lá especialista em cirurgia plástica, né? Que ela falou que poderia me ajudar. A gente entrou em contrato, a gente, quando chegou em casa, sendo que, assim, antes da gente vir, ela conversou com a gente, passou o contato dele, o endereço e tudo mais, e falou que que a gente estaria indo lá por indicação dela, né? Que ela trabalha lá também, ela sabe como que funciona lá. Todo mundo, com 2 dias depois eu saí, e ela falou que ia sentir muita saudade desse neném. Quando foi pra gente vir, todos os médicos se despediram do neném, porque eles se apegaram a ele, né? Pegou alta e veio pra casa. Então é isso, gente. Esse foi o meu relato de parto cesáreo pelo SUS. Não tenho nada que reclamar. Fui super bem atendida, como vocês podem ver aqui no relato. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve aqui no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!